Eu me chamo Jussiele e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E essa palavra não vai só edificar a minha vida, mas a tua vida, em nome de Jesus. Esté, capítulo 4, que diz assim, tem como título a consternação e a tristeza dos judeus. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegando até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. No capítulo 4, já é quando o decreto de Amã já foi lançado, né? Ele armou uma cilada para o povo judeu e o rei, ele fez um decreto para o povo judeu, um decreto de extermínio para o povo judeu. E o povo estava aqui, em extrema tristeza, em luto. Ele estava em jejum, ele estava em lamentação, ele estava em choro. Ele se vestiu de pano de saco, ele pôs cinza sobre sua cabeça. Isso é um ato de humilhação. E ele estava ali na porta do rei, ele está falando aqui, na porta do rei, porque ele não poderia entrar. E ele ficou lá em lamento. Mardoqueu aqui, ele não se esconde, Mardoqueu. Ele não se esconde com as notícias do ataque de Amã. Ele se dirige ao Senhor com jejum. Ele se dirige com jejum, com clamor ao Senhor. Considere esse dia de jejum para orar pelo corpo perseguido de Cristo e outras nações. Quando eu li isso aqui. E quando eu li esse capítulo, eu falei, Senhor Jesus, nesse tempo aqui foi um tempo muito difícil, porque houve um decreto, o decreto do rei para ser exterminado todo o povo, e todo o povo estava em profunda tristeza, é tanto que ele estava na rua, ele estava em profunda amargura de alma, de espírito. E vendo isso, aqui continuando, tem essa mensagem, que nesse momento de jejum, quando você estiver em consagração, você separe um dia de consagração, de jejum, para clamar, para interceder pela sua nação, para clamar, para interceder pelo povo, pelo corpo de Cristo, pelos membros de Cristo, aqueles que estão pregando, que estão trabalhando na seara, no Evangelho, pregando a palavra, os evangelistas, os discípulos do Senhor Jesus, nossos irmãos em Cristo, que estão levando o Evangelho, a palavra do Senhor, que estão sendo perseguidos, que estão sendo humilhados, aqueles que estão sendo muitas vezes presos, até ceifados, né? Muitas vezes, porque há muitas vidas. E nesse momento de jejum, temos que clamar, pedir ao Senhor, para Deus ter misericórdia do seu corpo, dos membros do corpo de Cristo, para que a gente venha orar pelos nossos irmãos que estão nas nações, aí no mundo, pregando o Evangelho, falando da palavra do Senhor. E levantar um clamor
pelo corpo do Senhor Jesus Cristo, que está espalhado, anunciando assim o Evangelho. E continuando, eu parei no versículo 3, saco em cinza. No versículo 4 diz assim: então vieram as moças de Ester e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. Ela ficou triste quando eles falaram que Amã estava ali, né? Em profunda tristeza, na porta de lá do rei, e vestido de pano de saco, estava ali em profunda tristeza e amargura, em jejum. Ela ficou triste também. E mandou vestes para vestir. Aí ela mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém ele não aceitou. Ela viu, eles falaram, né, relataram o que ele estava fazendo, que ele estava vestido de pano de saco, estava ali em lamento, levantando um clamor, porque ele estava em profunda tristeza, né, devido ao decreto que foi de exterminação para o povo judeu. E ela mandou com que levassem roupas para ele. Ele não aceitou. Continuando, versículo 5. Então Ester chamou a Rataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu. Ela enviou o eunuco como mensageiro para mandar uma mensagem para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Rataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susa, para os destruir, para a mostrar a Ester e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Rataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Rataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença. Ela falou que aquele que for até o rei sem ser chamado, se tem uma sentença, uma só sentença, a de morte. Ela enviou essa mensagem, né, pelo eunuco para Amã, para Mardoqueu. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro. Então, se essa pessoa for ter com o rei sem ser convidado, sem ser chamado, a única sentença que a pessoa tem é de morte. Mas ela fala que, a não ser que, porém, né, se ele levantar o cetro dele de ouro. Se ele levantar, então ele está dizendo que está permitindo, né, que essa pessoa entre e fale com ele. Então essa pessoa não vai morrer. Então ela não vai ter essa sentença. Só se ele levantar o cetro. Continuando. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Ela falou que já fazia 30 dias que ela não era
chamada para falar com o rei, né? E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester. Aí ele fala aqui, né? Ele envia a mensagem para Ester. Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei. Ele está falando, não imagine que porque você está na casa do rei você vai escapar, porque você também é judeu, é do povo judeu, né? Você também é. Aí ele fala, não imagine que você vai escapar na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Aí fala, porque se de todo te calares, falando, porque se você se calar, se você não tentar algo, tentar nos ajudar nesse tempo, aí ele tá, eu achei tão forte aqui, nesse versículo 14, ele fala, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Forte. Então Mardoqueu foi e fez, conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Aqui está a mensagem. Cada era e cada geração tem tempo, comprometimento. Comprometa-se a descobrir e a viver o destino que Deus planejou para a sua vida. Diga a ele que você não vai se contentar com nada menos que isso. Que difícil, né? O decreto foi lançado sobre o povo judeu. E ela falou, já fazem 30 dias que o rei não manda me chamar. O que é que eu vou fazer? Ele falou, se você lavar as mãos, se você não fizer nada pelo povo judeu, aí ele fala aqui, socorro e livramento. Socorro e livramento. Doutra parte virá. Ele falou, se você não fizer nada pelo povo, você não se levantar pelo povo, socorro e livramento vai vir de outra parte. Mas não pense tu que se não se levantar pelo povo judeu, que você escapará, ele está dizendo, né? Ele está falando, em outra linguagem está dizendo, não se acovarde, seja corajosa, se levante. Não fique em silêncio, porque Deus te colocou aí com um propósito. Deus te colocou aí dentro como rainha, dentro do reino, porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um grande propósito, mas você tem que confiar no Senhor. Você precisa se levantar, você precisa ouvir a voz do Senhor. Você tem um chamado, o teu chamado é esse. É para interceder pelo povo. O povo clama agora, se levanta, confia no Senhor. E ela teve essa coragem de mandar, ela falou, já fazem 30 dias que o rei não manda me chamar. E aqui ela foi corajosa, ela falou, manda todo o povo jejuar por 3 dias. Não é só jejum não, o povo vai clamar, orar. Durante esses 3 dias o povo, ninguém vai beber, imagina só. 3 dias sem beber água, nem de dia nem de noite, sem comer nada, nem de dia e nem de noite. Olha que forte. Aqui é vida ou morte. Eu não sei o que você está passando
Não sei o que está passando na sua vida, mas o Senhor dos Exércitos sabe. Eu não sei qual é o decreto que está sendo lançado, que foi lançado com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, não sei. Mas o Senhor dos Exércitos sabe. E o Senhor dos Exércitos está dizendo aqui, nesse versículo aqui, não só para Esther, ele está dizendo que socorro e livramento de outra parte virá, mas o Senhor, Ele não vai deixar você e sua casa desamparados, porque Ele é Deus de socorro e livramento. Você precisa confiar no Senhor, no Deus que você serve. Eu sei que é difícil, porque quando a gente está na prova, tudo parece que vai desabar, desmoronar. Tudo parece que vai se acabar, parece que a gente não vê solução. Mas eu quero te dizer, no nome do Senhor Jesus, creia tão somente que o socorro e livramento vem para a sua vida. O socorro e livramento do Senhor, porque o tempo do Senhor é perfeito. O tempo do Senhor é um tempo perfeito. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não é hoje, o socorro vai ser amanhã. Se não é amanhã, vai ser no outro dia. Eu não sei qual vai ser o dia do socorro, do livramento, mas eu sei, apenas eu vou te dizer, uma coisa eu sei, é que o teu Deus, o Deus de Israel, é um Deus de socorro e livramento. Confia no teu Deus, porque o socorro e livramento vai vir. Mas não se cale, lamente, jejue. Confia no teu Deus, que Ele vai fazer. Mas descansa no Senhor. Amém, glória a Deus. O inimigo muitas vezes, ele tem lançado setas, dardos inflamados contra a sua vida e a minha vida. Mas o Senhor dos Exércitos é o guarda de Israel. O Senhor dos Exércitos é aquele que nos cobre com o seu manto, com suas asas. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor dos Exércitos é aquele que está conosco. E nada vai nos atingir. Nada, 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 nada. Porque estamos debaixo da sombra do Onipotente. Em nome do Senhor Jesus, confia no Deus que tu serve, em nome de Jesus Cristo. Não deixe que a luta, não deixe que a perseguição, não deixe que as estratégias do inimigo, não deixe que os ataques do inimigo venham te deixar no chão. E se tu cair no chão, se levanta em clamor e pede socorro, porque o socorro e livramento vem do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Essa palavra que veio do céu, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor Jesus. Abençoa esse dia, em nome de Jesus. Abençoa aquela pessoa, Pai, eu não sei. Mas a pessoa que vai, Senhor, assistir esse vídeo, Pai, direciona para ela essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que ela venha ter o teu refrigério, Senhor. A tua alegria, Pai. Os frutos do teu Espírito Santo, Pai. Aleluia, Jesus. Que ela confie em Ti, Senhor. Que ela descanse em Ti, Senhor. Porque Tu estás a trabalhar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.